Boa noite a todos. Hoje eu vou trazer nessa mesa uma poesia, algum texto. Nas outras mesas, outros colegas também trouxeram, então a mesa de encerramento não seria diferente. Ao contrário dos colegas, eu não tenho uma memória muito boa, então vou recorrer ao papel aqui, espero que não seja nenhum problema. Mas enfim, texto Fábula de Bertolt Brecht. Se os tubarões fossem homens, eles seriam mais gentis com os peixes pequenos. Se os tubarões fossem homens, eles fariam construir resistentes caixas do mar para os peixes pequenos, com todos os tipos de alimentos dentro, tanto vegetais quanto animais. Eles cuidariam para que as caixas tivessem água sempre renovada e adotariam todas as providências sanitárias cabíveis, se, por exemplo, um peixe pequeno ferisse a barbatana. Imediatamente, ele faria uma atadura, a fim que não morressem antes do tempo. Para que os peixinhos não ficassem tristonhos, eles dariam, cai lá, uma festa aquática, pois os peixes alegres têm gosto melhor que os tristonhos. Naturalmente, também haveria escolas nas grandes caixas. Nessas aulas, os peixes pequenos aprenderiam a como nadar para a garganta dos tubarões. Eles aprenderiam, por exemplo, a usar a geografia, a fim de encontrar os grandes tubarões deitados preguiçosamente por aí. A aula principal seria, naturalmente, a formação moral dos peixinhos. Eles seriam ensinados de que o ato mais grandioso e mais belo é o sacrifício alegre de um peixe pequeno, e que todos eles deveriam acreditar nos tubarões, sobretudo quando esses dizem que velam pelo belo futuro dos peixinhos. Se cismariam nos peixes pequenos que esse futuro só estaria garantido se aprendessem a obediência. Antes de tudo, os peixes pequenos deveriam guardar-se de qualquer inclinação baixa, materialista, egoísta e marxista, e denunciaria imediatamente aos tubarões se qualquer um deles manifestasse essas inclinações. Se os tubarões fossem homens, eles naturalmente fariam uma guerra entre si, a fim de conquistar caixas de peixes e peixinhos estrangeiros. As guerras seriam conduzidas pelos seus próprios peixinhos. Eles ensinariam aos peixinhos que entre eles e os peixinhos de outros tubarões existem gigantescas diferenças. Eles anunciariam que os peixes pequenos são reconhecidamente mudos e calam nas mais diferentes línguas, sendo assim impossível que entendam um ao outro. Cada peixe pequeno que na guerra matasse alguns peixinhos inimigos da outra língua silenciosos seria condecorado com a pequena ordem das algas e receberia o título de herói. Se os tubarões fossem homens, haveria entre eles também uma arte. Haveria belos quadros, nos quais os dentes dos tubarões seriam pintados em vistosas cores, e suas gargantas seriam representadas como inocentes parques de recreio, nos quais se poderia brincar magnificamente. Os teatros do fundo do mar mostrariam como os valorosos peixinhos nadam entusiasmados para a garganta dos tubarões. A música seria tão bela, que os peixes pequenos, sob seus acordes, a orquestra na frente, entrariam em massa para a goela dos tubarões, sonhadores e possuídos pelos mais agradáveis pensamentos. Também haveria uma religião. Se os tubarões fossem homens, ela ensinaria essa religião, que é só na barriga dos tubarões é que começaria verdadeiramente a vida. Ademais, se os tubarões fossem homens, também acabaria a igualdade que hoje existe entre os peixinhos. Alguns deles obteriam cargos e seriam postos acima dos outros. Os que fossem um pouco maiores poderiam, inclusive, comer os menores. Isso só seria agradável aos tubarões, pois eles mesmos obteriam assim, mais constantemente, maiores bocados para devorar. E os peixes pequenos, maiores, que deteriam os cargos, valeriam pela ordem entre os peixinhos, para que esses chegassem a ser professores, oficiais, engenheiros da construção de caixas e assim por diante. Conciso e considerável. Só então haveria civilização no mar, se os tubarões fossem homens.
Boa noite a todos e a todas. Dando continuidade às nossas atividades, eu gostaria de chamar para compor a mesa desta noite o professor Afonso Mancuso de Mesquita, a professora Célia Regina da Silva e o professor Márcio Magalhães da Silva, que fará a mediação da mesa, a quem eu passo a palavra nesse momento. Boa noite a todos e a todas. Daremos início à última mesa, desse simpósio sobre a psicologia concreta, intitulada Formação de Valores no Processo Educativo do Sujeito Concreto. Para falar sobre o tema, eu tenho no meu lado direito o professor Afonso Mancuso de Mesquita, do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Estadual de Feira de Santana, e do meu lado esquerdo a professora Célia Regina da Silva, professora do curso de Pedagogia da Universidade de Mogi das Cruzes, a quem eu passo a palavra. Boa noite. Bom, quero começar novamente compartilhando com vocês a alegria que é estar aqui, ver esse evento sendo realizado, ter esse privilégio, que eu considero um privilégio mesmo. Hoje à tarde eu me lembrando de uma outra ocasião que eu dividi com o Afonso, que foi também muito gratificante. Vou compartilhar aqui com vocês. A gente se conhece desde a graduação, todas essas pessoas do Gélico mais antigo, old school Gélico. E o Afonso estava na graduação, no período que eu já estava mais à frente, mas a gente compartilhou momentos de militância do movimento estudantil e a gente fez a graduação na Unesp de Bauru, E uma das grandes lutas que a gente teve durante todo o período de graduação é porque na Unesp de Bauru não tinha nem moradia nem restaurante universitário. E depois de muitos anos, quase netos da nossa geração chegando lá, se construiu uma moradia pequena para a demanda, mas que estava lá para ser inaugurada. E coincidentemente, eu e o Afonso estávamos na Unesp Bauru no dia em que o movimento estudantil estava reunido e decidiu ocupar, porque a moradia já estava pronta, mas ainda as pessoas não estavam morando, não tinha liberado a parte burocrática. E aí, nessa ocasião, eu e o Afonso estava lá por outro motivo, a gente foi convidado pelo movimento estudantil, só que uma das militantes, a Thaís, fez a gentileza de chamar os tiozinhos do movimento estudantil para entrar. Então, eu e o Afonso, nós fomos os primeiros a pisar na moradia estudantil da Unesp Bauru, depois de anos da nossa militância. E estou compartilhando isso porque acho que é um momento, agora é um momento parecido com esse, dividir esse espaço aqui com o Afonso, que é o momento de colher frutos de um percurso, de uma atividade em busca de condições melhores para nós e para todo mundo. Bom, e aí, sobre o que eu vou organizar aqui de fala, confesso para vocês que eu tive uma empreitada grande para organizar essa fala, porque não é exatamente a apresentação do trabalho que eu desenvolvi como tese. Porque no meu trabalho de tese, eu trabalhei com foco mais específico na questão das crianças que são encaminhadas como queixa escolar, e eu trabalhei com o conceito de caráter na psicologia histórico-cultural. E o caráter, lógico, ele está relacionado com valores, eu vou tentar deixar clara essa relação aqui, mas não é a mesma coisa.
Então, o que eu coloquei como objetivo, que eu pretendo desenvolver aqui com a ajuda de vocês, e a gente vai além disso, né, na medida do nosso diálogo. Estabelecer relações entre sociedade e educação, apontando algumas determinações constitutivas do processo de formação dos valores que orientam as atitudes dos indivíduos nas relações sociais. Tá? Bom, o ponto de partida para caminhar nessa reflexão é o ponto de partida que está aparecendo aqui corrente nas mesas, que é a atividade humana. Então, o ser humano, na sua condição ontogenética e filogenética, foi se constituindo fisicamente e psiquicamente por meio da sua atividade. E essa atividade engendra relações. Então, as nossas relações sociais são sempre relações de produção. Desde a sociedade escravagista, feudal, a gente se relaciona entre nós, não por uma necessidade que está no nível da ideia, eu preciso do outro. A gente precisa um do outro porque a nossa existência está condicionada a uma atividade que é necessariamente coletiva. Né? E a partir dessa necessidade, a humanidade foi, ao longo da sua história, tendo que organizar, eu brinco nas minhas aulas de sociologia, o rolê da humanidade. Começou o rolê, tem que decidir como é que vai ser o rolê, que música vai tocar, né? Então, nessa organização, o Afonso vai trazer mais um pouquinho essa questão histórica, que é de muito tempo na humanidade, para conviver, para produzir e reproduzir a vida, teve que se relacionar. E essa relação traz a necessidade de regular como é que vai ser o rolê da humanidade. E aí o ponto de partida, então, para refletir sobre valores que eu estou propondo aqui, é essa organização entre, né, a dimensão universal dessa regulação, que seria a ética, tá? A dimensão particular dessa regulação de relações, que estaria mais associado à moral, e os traços de caráter dos indivíduos como uma dimensão singular. Agora, vejam, observação. Universal, particular e singular são adjetivos que eu estou atribuindo a essas dimensões. É claro que elas se misturam em tudo ao mesmo tempo. O indivíduo age de forma ética e tem a moral junto. Mas eu estou tentando fazer uma divisão didática para a gente desenvolver o raciocínio de reflexão sobre valores. Tá? E aí eu acho que, antes de entrar no próximo slide, que já vai para a educação, vou falar de forma bem breve a questão sobre a ideia de caráter na psicologia histórico-cultural. Tá? O termo caráter já foi bastante estudado pela psicologia, mas assim como personalidade, ele foi sendo abandonado. Justamente por estar associado a uma tipificação, ou seja, uma forma de tipificar as pessoas em caixinhas. Então quem tem um caráter fleumático, que está mais associado hoje em dia a alguns estudos neurofisiológicos sobre temperamento. Mas a ideia de caráter na psicologia histórico-cultural, ela não tem essa condição de uma forma biológica de ação no mundo. Tá? Ou a condição moral que a gente tem no senso comum, que então a pessoa é mau caráter. Na psicologia histórico-cultural, o caráter é entendido como uma dimensão mais regular da personalidade, visceralmente regular, mas ela se forma por meio de atividade social. O Vygotsky usa uma metáfora, ele é ótimo, né, metáforas, de um papel que você dobra e aí você faz um vinco. Mesmo quando você desdobra, aquele vinco fica ali, fica um caminho. Então, os traços de caráter são caminhos que vão sendo forjados na nossa relação interpessoal,
que se tornam regulares e eles denotam tendências do nosso funcionamento individual. Então é aquela coisa que a gente fala assim, se o Marcelinho estivesse aqui, ele faria isso. Se a Júlia estivesse aqui, ela faria... Ou seja, há em cada um de nós, como seres únicos e irrepetíveis, uma dimensão regular. Ainda que essa regularidade não seja perene, que ela possa ser transitória. Porque se de repente eu, sei lá, ganho na loteria e resolvo virar monge no Tibete, monja, eu posso ter várias das minhas regularidades que hoje estão instituídas, transformadas. Então a ideia de caráter não é como algo que a pessoa tem, é dela e não tem como alterar. Mas há uma regularidade, porque daí um outro polo dessa discussão que eu enfrentei muito no processo de produção da tese é assim, então você vai para a psicologia tradicional, vai querer colocar as pessoas em caixinhas e ficar classificando, fazer teste de caráter, essas coisas, né? E o próprio Vygotsky, quando vai discutir a questão do caráter, ele usa a expressão dinâmica de formação do caráter. Porque é algo dinâmico, mas essa dinamicidade garante uma estabilidade, ainda que transitória. Não sei se estou conseguindo ser clara, tá? Porque senão a gente não é nada, né? Tudo é tudo, nada é nada e virou. Tudo é líquido, né? Então, tem uma base, tem uma regularidade, mas essa regularidade não é imutável. Ela está condicionada a quê? As relações sociais. Tá? As nossas regularidades de conduta são forjadas nesse contexto da nossa relação como seres singulares com uma situação social de desenvolvimento que é particular e ao mesmo tempo singular, mas que tem uma relação direta com o contexto histórico e com as condições de vida de cada um, né? E ao mesmo tempo com o que está posto como valores universais das relações humanas no momento histórico vigente. Então, por exemplo, não tem muito tempo atrás que a gente tinha, no Brasil era comum, quando um homem matava uma mulher, porque ela foi pega em flagrante adultério, ele tinha, do ponto de vista legal, uma consideração como se fosse uma legítima defesa, era considerado legítima defesa da honra. E essa era a moral vigente naquele momento histórico, e todo mundo achava, beleza, é isso mesmo, né? Assim tem que ser. Não mudando muito de lá para cá, não, né? Mas essa moral vigente em cada contexto, ela vai sofrendo algumas alterações de leve, isso vai afetando a nossa regularidade individual. Então, hoje, pensar isso, que os homens tinham apoio para assassinar a mulher, o feio era não matar, se ele pegasse em flagrante adultério, era não matar. Isso que seria horrível. E as pessoas tinham uma sensação em relação a isso que era, é assim mesmo, é assim que tem que ser. E pensar que isso não faz tanto tempo, nos coloca nessa condição boa. A moral, como forma de regulação das relações, ela é histórica, contextual e situada para cada cultura, para cada condição. Bom, partindo dessas premissas, então, a gente tem hoje, né, as nossas relações sociais fundadas na sociedade burguesa. E essa sociedade burguesa se instituiu por meio de um processo revolucionário. Tá? Então, o processo revolucionário que a burguesia empreendeu trouxe para a gente uma outra forma, uma outra estrutura de organização social. E eles, os burgueses, colocaram essa forma como sendo universal. Ou seja, o modelo burguês como um modelo geral para a humanidade como a melhor forma. Né? E tiveram com isso, aí, por meio das ideias positivistas, um grande plus para se manter como classe de referência do que seria o avanço da humanidade, a ideia de progresso.
Então, quando você pega lá no Comte a ideia de que agora é o Estado racional, essa ideia de racionalidade que dá origem ao processo da Revolução Burguesa, ela foi instituída ao longo de um processo bem longo, né? E ela se instala como forma de vida, ainda com resistências, né? Ainda com... As coisas não são, a história não é um passar de páginas, né? Ela é uma chuva de papel. Então, essa condição da sociedade burguesa, revolucionária, ela se transforma numa condição reacionária, porque a partir do momento que ela consegue empreender a revolução e ocupar esse lugar de modelo universal de relações humanas, ela passa a produzir, a atuar para se manter como modelo universal de relações humanas. Tá? E a educação tem um papel nisso. Porque nas sociedades anteriores você tinha uma série de valores e de ideias que sustentavam determinadas práticas que têm que ser rompidas, né? E para romper com todas essas práticas, a sociedade burguesa teve que também se organizar em relação a como vai ser a educação desse novo homem, que era um novo homem, né? No processo de revolução para implementar a sociedade burguesa. Então, aqui está meio ruim para enxergar, mas a gente tem aqui, então, a dimensão universal, né, as relações sociais na sociedade burguesa, que a classe burguesa propõe como forma universal de relações sociais. Essas relações são mediadas, o indivíduo sofre a mediação para se inserir no rolê da humanidade, o indivíduo tem que ter uma mediação, que é a educação. Tá? Porque quando ele nasce, ele não tem condições não é natural que ele se torne um ser humano e se ensina nas relações sociais dentro do modelo do psiquismo humano. Então, a educação que vai engendrar como forma particular uma mediação particular entre tantas outras, para que o indivíduo se ensine na sociedade, a sociedade se ensina no indivíduo de forma dialética. Essas flechinhas estão falando da intencionalidade, porque a intencionalidade, no processo de produção da minha tese, nós chegamos à conclusão que a intencionalidade dos atos humanos era a unidade de análise do problema que eu propus de investigação. Porque a intencionalidade, ontem na primeira mesa falamos sobre isso, o ser humano não se comporta só por quê? Ele se comporta para. Então, além de reagir aos estímulos que o afetam, ele age teleologicamente, ele age pensando no resultado futuro. Né? E esse se comportar para é que carrega a nossa intencionalidade. A intencionalidade educativa dessa sociedade que toma as relações burguesas como forma universal é uma intencionalidade educativa reacionária. O que quer dizer isso? Não é um xingamento. É uma intencionalidade que está comprometida com a adaptação das pessoas a esse modelo de sociedade. Tá? Então, quando eu trabalhava com educação infantil, a gente discutia muito isso. Vai fazer fila para quê? Os bebês de 1 ano se matando para segurar lá no ombro do outro e cantando piuí abacaxi cada vez mais efusivamente, porque não está aguentando andar a escola inteira segurando. E aí, às vezes, qual a resposta da professora? É porque ele tem que aprender a fazer fila, porque tem fila para tudo. Tem que aprender. Quando eu parto do modelo que existe em termos da nossa conduta em geral, tá? Estou usando aqui concretamente o exemplo da fila, para justificar o porquê que eu tenho que ensinar algo para a criança, sem me questionar, mas eu quero, é assim que tem que ser. A única forma das pessoas respeitarem a ordem de chegada, ou a vez do outro, é fila, né? Quando eu deixo de fazer esse questionamento e tomo a fila como algo natural, ainda mais em São Paulo, né? Não pode ter 5 pessoas paradas na cidade de São Paulo e já vem outra atrás perguntando para quê? De tanto que
impulsionam a fazer fila. Então, quando eu adoto de forma naturalizada esse comportamento humano como parte da minha tarefa de ensinar, eu estou com uma intencionalidade reacionária, porque eu estou cegamente adaptando, pensando em como eu adapto as crianças às coisas como elas são, né? Essa intencionalidade, ela tá amarrada lá no geral, no universal, que é uma sociedade burguesa que entende que as relações têm esse modelo. E a educação, como atividade mediadora, vai promover atos educativos vinculados a essa intencionalidade reacionária. Esses atos educativos, por sua vez, vão interferir na formação do indivíduo, formando o seu caráter, a sua conduta moral, né, no âmbito singular, e esse indivíduo, por sua vez, vai devolver, entre aspas, isso em atos individuais. Ele vai se comportar, ele vai ter uma conduta, tá? Tudo isso de forma extremamente dinâmica, mas o que eu quero enfatizar nesse esqueminha é que as relações sociais são a fonte e o destino dos nossos atos. É de lá que eles saem, é para lá que eles vão. E essas relações sociais, que vão ser necessariamente reguladas por grupos dessa sociedade, busca conformar determinados atos e não outros nos indivíduos. Tá? Então, no modelo burguês, tem determinadas condutas que vão ser condenadas e determinadas condutas que vão ser valorizadas. E a educação, seja ela escolar ou a educação de forma mais ampla, vai necessariamente adotar essas condutas. Tá? E essa adoção das condutas vai se materializando em currículo, em políticas públicas, em uma série de iniciativas que a sociedade vai ter. Mas essa lógica, então, do esqueminha, ela tem parte de alguns pressupostos, né? Pressuposto da lógica positivista, que envolve a naturalização das propriedades do psiquismo. Então, o psiquismo humano se forma por meio de processos que não têm a ver diretamente com as relações sociais. As relações seriam uma soma e não o lugar de onde sai, né, o processo que faz com que o psiquismo desenvolva, não, ela seria a instância em que ele se apoia, mas o psiquismo teria propriedades naturais. A dicotomização entre razão e emoção. Então, a ideia de que a razão é uma coisa, a emoção é outra. A gente vê o tempo inteiro o discurso, deixa as emoções em casa, tanto na escola quanto na fábrica. A ideia de que é possível a gente se comportar de forma exclusivamente racional ou de forma exclusivamente emocional. E a propriedade privada como um valor universal. Liberalismo e individualismo como valores universais a serem defendidos em nome do avanço rumo ao progresso da humanidade. Então, esse é o quadro que a gente tem que constitui uma intencionalidade. Então, os atos vinculados a esses pressupostos vão estar dirigidos para garantir isso. Para garantir o liberalismo e o individualismo, para garantir a propriedade privada, para garantir a divisão entre razão e emoção. Isso traz consequências para as ações educativas. Uma delas, padronização do desenvolvimento humano, que daí vai ser classificado como saudável, se estiver dentro do que é o esperado, ou patológico, se for diferente. Dicotomização das funções a serem exercidas pela escola e pela família. Eu dou aula no curso de pedagogia e eu brinco assim, pessoal, meu maior objetivo é que vocês nunca digam que a família educa e a escola ensina. Ou então que a teoria é uma coisa, a prática é outra. E essa dicotomização se alastrou no senso comum, né? E aí a gente faz a associação direta entre a formação emocional e moral, cabe à família. E a formação intelectual cabe à escola. Como se fosse possível dividir o ser humaninho nessas duas partes. Transmissão da valoração positiva em relação ao mérito individual
e valoração negativa em relação ao coletivismo. É uma outra consequência, né, da prática pedagógica. E a epistemologização do processo de formação dos valores dos indivíduos. Então, vou dar um exemplo. Ao mesmo tempo que a gente pega lá no berçário e ensina o bebê que ó, esse lápis é dele, a toalha é dele, coloca nome, tudo, esse é seu, esse é seu. O bichinho tem 4 meses, 5 meses, não sabe nem o que é esse negócio de seu e do outro. Ele vai ver, ele vê. Quando ele está com 1 ano e meio, andando e tal, vamos ensinar a dividir. Aí ele não quer dividir. Porque a gente ensinou desde o começo que era dele, e essa forma de dividir, então como eu vou fazer para ensinar a dividir? Falando. Vou falar, você precisa dividir, ele é seu amigo. Só que antes eu ensinei para ele que era dele. Então, a gente acha que por meio da linguagem a gente vai conseguir instituir uma relação de respeito e de controle da conduta, e na atividade concreta a gente está dizendo outra coisa, tá? Na relação concreta com a criança a gente valoriza a propriedade privada, a gente valoriza que cada um tem o seu, que não é aqui, e depois na hora que a gente quer, ele tem que dividir. Então, tudo isso vai trazendo consequências para esse processo de formação moral. Aí eu peguei aqui alguns exemplos da situação que eu observei em função da elaboração da tese. O primeiro deles é que, como eu estava pesquisando sobre a questão da queixa escolar, como eu estava pesquisando a queixa, eu tive que procurar no município em que a pesquisa foi desenvolvida uma escola que tivesse bastante problema com isso, estivesse procurando bastante a secretaria para encaminhar crianças para atendimento de queixa escolar, para psicologia. Lembrando que era uma escola de educação infantil, as crianças tinham no máximo 5 anos para 6, tá? Essa escola era uma das 4 que estava com maior índice de problemas de encaminhamento de criança. E logo que eu comecei a parte da coleta de dados, eu vi que tinha na escola alguns cartazes com dizeres relacionados a atitudes, obrigado, com licença, né? E depois, conforme eu fui coletando os dados, eu fui entendendo o que estava acontecendo. Era um projeto que chamava Gentileza Gera Gentileza. Então, quando eu iniciei, né, um contato com esse contexto, no segundo semestre do ano que o projeto começou, eu percebi esses cartazes e placas e não entendi muito, porque as crianças não estavam alfabetizadas, mas tinham essas cartazes e placas, né? E aí, lá no papel da escola, que era um projeto pedagógico, tinha lá a justificativa para esse projeto, Gentileza Gera Gentileza, que era essa, né? Então a justificativa era: diante de uma sociedade individualista, materialista, optamos por desenvolver um projeto voltado para o resgate de valores, conscientizando os alunos e a comunidade sobre a importância do respeito ao próximo e as diferenças, trazendo como objetivos incentivar o ato de ser gentil entre funcionários, alunos e comunidade como reflexo do comportamento. 2. Resgatar e vivenciar atos de boa convivência. 3. Perceber a importância do outro em nossa vida. 4. Incluir a natureza como estímulo ao olhar para o outro. Isso estava no plano de gestão da escola com essas palavras, tá? Quais eram as estratégias didáticas utilizadas para implementar esse projeto? Roda de conversa, contação de história, fantoches construídos pelos educadores, música, brincadeira de roda, desenho e brincadeiras afetivas, que eu não descobri o que é ao longo da pesquisa. Tá? Ao participarem das rotinas de banho, sono e refeição, será trabalhada a autonomia, respeitando a autoestima, entre outros valores. As atividades envolvem valores como respeito, amizade, humildade, honestidade, responsabilidade,
bondade, amor e gratidão, coragem, paciência e as questões de por favor, muito obrigado, me desculpe e com licença. Então, essa era a forma como a equipe, num esforço hercúleo, porque estava bem difícil trabalhar lá pelas condições que foram se construindo, elaborou como forma de uma das estratégias de saída, tá? Destacamos ainda, nesse projeto, a atividade descrita como dia do vamos dividir o brinquedo. A criança trará o brinquedo para emprestar para o amigo. Trabalhar o conceito de dividir com calma e paciência. Então, isso foi já de pronto um dos primeiros elementos que me chamou a atenção pelo objeto que eu estava buscando entender, né? Mas esse é um exemplo. Aí aqui esse exemplo é de uma situação concreta que aconteceu entre as crianças, e aí eu vou dar esse exemplo para a gente fazer a análise a partir da reflexão que eu estou propondo aqui da formação de valores, tá? Então a cena é o seguinte, no refeitório, o Vitor, que é o nome fictício aqui, sujeito da pesquisa, né? Estava sentado em uma mesa com mais duas meninas e um menino. Ele começou a se balançar, fazendo uso da cadeira como se fosse uma cadeira de balanço. Dora, que é a professora, tá? Pediu que ele parasse de fazer isso, avisando que poderia cair e se machucar. Vitor atendeu ao pedido de Dora no momento em que ela falou. Porém, alguns minutos depois, voltou a realizar o mesmo movimento com a cadeira. Uma das meninas que estava na mesa, sentada ao lado de Vitor, olhou para Dora e disse: "Olha!" Dora se aproximava quando a cadeira tombou para trás e Vitor começou a chorar. A menina, que estava chamando Dora para ver o que Vitor fazia, olhou para Vitor e disse: "Tá vendo? O Deus castiga." Dora aproximou-se de Vitor, arrumou o Vitor na cadeira, dizendo para ele que havia avisado que isso iria acontecer. O café foi servido, mas Vitor não quis se alimentar. Após levantar-se do tombo, Vitor ficou sentado com o rosto apoiado sobre o próprio braço, até o momento em que Dora deu um comando para que a turma se levantasse para ir para a escovação. Então esta é uma das cenas, né, das observações lá da escola que eu desenvolvi a pesquisa. Bom, então, a gente começou pensando nessa sociedade que se constitui uma intencionalidade geral, que é uma intencionalidade reacionária de adaptar as pessoas a esse modelo de relações, se instituem atitudes individuais vinculadas ao que eu trouxe nesses exemplos concretos, né? A necessidade de uma escola de criança de 5 anos, você desenvolver um projeto para gerar a gentileza, e de uma situação em que crianças de 3 anos, que é o caso do sujeito de pesquisa, é a turma de 3 para 4 anos, agem dessa maneira como essa menina agiu. Depois eu vou falar um pouquinho de outras questões que apareciam de irregulares na conduta dela, mas de dizer, tá vendo, Deus castiga, ou o famoso bem feito, uma criança de 3 anos diante da outra chorando, né? Aí, para a gente começar a fazer um contraponto, então, de que tipo de intencionalidade a gente está falando e de que valores estamos falando, eu trouxe aqui a terceira tese das teses contra Feuerbach de Marx. Então, a doutrina materialista sobre a mudança das contingências e da educação se esquece de que tais contingências são mudadas pelos homens e que o próprio educador deve ser educado. Deve, por isso, separar a sociedade em 2 partes, uma das quais é colocada acima da outra. A coincidência da alteração das contingências com a atividade humana e a mudança de si próprio só pode ser captada e entendida racionalmente como praxis revolucionária. Esse materialismo que ele está falando é o materialismo vulgar, né? A ideia de que, então, a contingência que só forma a gente. A afirmação que eu quero destacar aqui é que a mudança da atividade, a mudança de si próprio, só pode ser entendida na praxis. E linguagem por linguagem não é praxis. E aí um dos elementos
que eu vou trazer então para a gente pensar em condições para olhar para o processo de formação de valores como parte da nossa atitude, não só como algo que se eu quiser eu faço, se eu não quiser eu não faço. O tempo inteiro nós estamos nos formando em valores e principalmente em relações educativas. E cada atitude minha, cada atitude de cada um de nós carrega elementos racionais e emocionais o tempo inteiro. Então, quando diante de, sei lá, um tipo de comida que eu não gosto, vem a minha sobrinha de 2 anos e eu faço assim, é tal coisa, uma cara de nojo, eu estou trabalhando o conceito da tal coisa da minha giló, eu faço cara de nojo. Eu estou trabalhando o conceito de giló, mas eu estou associando um juízo sobre o que é giló. Eu estou dando uma valoração. E tudo que a gente faz tem valoração. E a gente demonstra essa valoração nas nossas atitudes. Então não tem uma opção, como é muito comum a gente ouvir no educação infantil, a família tem que formar os valores. Porque o tempo inteiro que o ser humaninho está respirando entre outros seres humaninhos, ele está formando valores. Então não tem a opção de agora eu vou dar um off para valores e on para matemática. Essa condição precisa, né? Eu acho que esse é um aspecto que na psicologia a gente tem patinado bastante, mas que não vejo outro caminho para avançar que não seja indo para a questão de qual educação a gente está falando, para qual sociedade. Porque discordar da sociedade capitalista é um passo, mas não é o todo. Né? Então, a sociedade é ruim, é injusta, segrega. Sim. Mas é nela que nós estamos, é nela que a gente tem as nossas tarefas, tanto de militância como de trabalho para desenvolver, e nós não temos opção. Agora que no meu trabalho não importa o que eu penso sobre a sociedade, vou fazer o que eu... O tempo inteiro a gente está, a luta de classes não dá trégua. Ela está o tempo inteiro acontecendo. E cada atividade que a gente exerce, a gente está atuando numa dinâmica que envolve estar favorecendo um lado ou outro. Não tem opção. Né? E essa condição que nos dá meios para pensar, então, tirando a ideia das relações burguesas como universais, nós teríamos relações sociais, então, numa sociedade sem classe, como uma dimensão universal. E essa sociedade vigente atualmente, ela é uma forma particular de organização do rolê da humanidade. Uma forma particular. E não a única possível para a humanidade. Tá? Somente entender isso, que eu sei que não é fácil, não foi fácil para mim, você tem que entender, já dá muita diferença na organização do trabalho educativo. Porque aí se eu vou pensar se eu vou usar fila ou não, eu não estou tão refém de o que eu tenho que adaptar essa criança de 3 anos para ela aguentar, ou... Porque daí eu posso pensar, bom, que ser humano eu quero formar? Que jeito que eu quero que as relações sejam? Né? Porque a gente fica fazendo isso, fazendo fila nas crianças PVP fila, e toda situação que tem fila é um horror. As pessoas cortam, vendem lugar na fila. E fila de hospital, acompanhando o tratamento do meu pai, chega todo mundo, mas você não olha que o cara chama pra fila, você deve acabar derrubando a bengala do outro. Então, é isso. Então, ou seja, se a gente está fazendo fila desde o berçário para ensinar que fila é importante, não está rolando assim, estamos fracassando nessa parte aí. Mas, essa condição geral, então, numa sociedade sem classe, a gente teria
diria então, isso me orientaria como educadora para uma intencionalidade revolucionária. Por quê? Porque na condição atual, nesse momento particular da história, nós estamos na sociedade de classes. Então, tentar educar para uma outra sociedade engendra uma intencionalidade revolucionária. Tá? Isso não quer dizer que eu, como professor, estou fazendo a revolução. Tá? Não é a escola. Só que eu, como professor, não tenho opção. Eu costumo brincar. Se você é adulto e convive com crianças, está condenado a educá-las. O que você fizer, ela vai aprender. Então, eu vou escolher intencionalmente as minhas atitudes, pensando que elas não aprendem só na hora que eu quero que elas aprendam. Elas aprendem o tempo inteiro com tudo que eu faço. E quando eu digo elas, não são as crianças, né? Os nossos alunos da creche à universidade. Seja para aprender o contrário, o modelo do que eles não querem ser, ou seja para aprender parte do modelo do que querem ser. Então, a educação e valores numa condição de particularidade, como mediação da relação do indivíduo com essa sociedade sem classes, com a possibilidade dessa sociedade, geraria atos educativos voltados aos indivíduos, que por sua vez produziria atos individuais. Então, novamente, tudo sai das relações sociais, as nossas atitudes têm como fonte, como destino, as relações sociais. É de lá que elas vêm e é para lá que elas vão. E aí nós teríamos como pressupostos, né? Para essa sociedade nova, para essa, não é uma sociedade nova ainda, tá, gente? É uma intencionalidade educativa que orienta o meu fazer, tá? A exploração do homem pelo homem como algo que é militante, que limita as possibilidades de desenvolvimento para todos os indivíduos, esse é o pressuposto. A lógica dialética, ou seja, a afirmação da condicionabilidade social, né, de que o psiquismo se forma dialeticamente, está condicionado às relações sociais. A indissociabilidade entre razão e emoção, então, o tempo inteiro, as pessoas com as quais eu convivo são racionais e emocionais. Esses processos estão juntos o tempo inteiro. E a socialização dos produtos da atividade humana também como um pressuposto que engendraria a superação da contraposição entre indivíduo e social, que é um pouquinho do que a gente estava falando antes na discussão do lugar de fala, né? Numa ideia de organização coletiva em que todos os bens produzidos sejam socializados, quanto mais o coletivo crescer, mais o indivíduo vai crescer, né? E nessa sociedade, essa forma particular do rolê da humanidade que nós ainda estamos, o que a gente sente e aprende é que quanto mais a gente como indivíduo tiver coisas, mais o coletivo vai perder, tá? Bom, algumas implicações. Posicionamento intencionalmente voltado para formar outro tipo de relações sociais. Centralidade da atividade, não da linguagem, da atividade. A gente, como professor, é muito centrado na linguagem. Eu vejo o professor de educação infantil, eu fui um tempo diretora de escola, né? Ah, mas eu já falei para ele que não é para fazer. Gente, fala. Não muda o comportamento nem de adulto, quanto mais de criança, né? Então, a atividade, que é a força motriz, né? De todas as propriedades do psiquismo, a lógica dialética na mediação educativa é intencionalmente voltada para identificar as tendências de comportamento. E aí eu acho que entra bastante no conceito de caráter, né? Toda criança, mesmo pequenininha ainda, ela revela tendências. A gente já vai dando esses atributos. Tal bebê é assim, esse daí é agitado, esse aí é tão calminho. Então, a gente vai percebendo já essas tendências. Então, perceber essas tendências ainda não consolidadas, vislumbrar seu curso futuro, que isso tem a ver com o método, as coisas não são o que elas são, elas são o que elas são, o que elas estão sendo. Tá? Então, ver para onde as tendências apontam e favorecer ou inibir a ocorrência, porque tendências que
tem tendências que eu não quero que se concretizem e tem tendências que eu quero favorecer para que elas se concretizem, para que elas se tornem regularidades. Tá? Reconhecimento da dimensão ontológica da dinâmica de formação dos processos psíquicos, a qual se dá em todas as circunstâncias que a criança vivencia. Isso daqui nada mais é do que? Não tem essa de família educa, escola ensina. A criança está sendo formada em todos os contextos que ela tiver e com as atitudes das pessoas, e não só na hora que eu estou ensinando o que é para ela fazer e o que não é para ela fazer. Transmissão de valoração positiva em relação aos interesses coletivos gerais como condição para o efetivo desenvolvimento dos indivíduos, que é um outro posicionamento, né? Que é ensinar a gente, primeiro, a gente, como educador, concordar com isso e ensinar as crianças que o coletivo está acima das necessidades individuais, quando a gente está desenvolvendo processos coletivos. Né? Bom, aqui é uma citação da Liubiskaya, que ela diz o seguinte, ó, para que a criança se esforce na sua vontade, é necessário que o objetivo marcado pelo adulto ou pela própria criança seja desejável, que procure realmente atingi-lo. É sabido que os sentimentos são a forma específica em que o indivíduo reflete a realidade. Nos sentimentos encontra sua expressão o grau em que se veem satisfeitas as necessidades mais complexas e variadas que foram educadas no indivíduo. Os sentimentos exprimem a atitude da pessoa para com aquilo que a rodeia. A importância dos motivos que impulsionam as ações volitivas da criança está intimamente vinculada à educação dos sentimentos, sem os quais não se deve falar em desenvolvimento da vontade consciente e educada no aspecto moral. Então, não tem como a gente falar de formação de valores sem falar desse processo de formação dos sentimentos. O que eu valorizo ou desvalorizo tem a ver com a forma como eu sinto as coisas, e cada conceito internalizado carrega, engendra um juízo de valor. E a gente pode não perceber, não se dar conta, mas ele vai estar formando. Então, lá naquelas situações... Aqui é uma outra situação também das observações, né? A professora estava dando uma atividade que ela ficava perguntando para as crianças coisas, ela estava falando de idade, o que os bebês conseguem fazer, o que as crianças de 3 anos conseguem fazer. E aí ela falou, o que mais vocês conseguem fazer que os bebês não conseguem? Ela estava conversando com a turminha que ela trabalhava, que era de 3 anos. E aí essa é uma observação minha. É interessante notar as respostas das crianças e as relações que elas guardam com a sua conduta regular. Uma menina, adivinha qual que é essa menina? Uma menina que geralmente busca atender todas as orientações da professora e sempre avisa quando alguma criança está se comportando de forma inadequada, responde à pergunta dizendo, guardar os brinquedos. Então, na hora que a pessoa falou, o que mais vocês conseguem fazer? Essa menininha, guardar os brinquedos. Tal aluna é aplaudida e elogiada por Dora, que é a professora. Enquanto todos aplaudem a aluna, Vitor diz, pegar os brinquedos lá no alto. Já em relação a este comentário, Dora reage com indiferença. Ressaltamos assim que a diferença que aparece na resposta das duas crianças é a diferença que se percebe na conduta regular de ambas. E a reação da professora aos comentários também reproduz a postura que ela assume nas situações em que eles manifestam ações coerentes com as respostas que deram à sua pergunta. Então veja, são crianças de 3 anos. Ela perguntou abertamente, o que vocês conseguem fazer? Então, já tem ali um embrião de intencionalidade, entende? Não é que a criança tem os seus comportamentos friamente calculados, mas ela, a partir de uma pergunta, vem com ideia. Guardar o brinquedo, porque o regular dessa menina era contar quando ela está fazendo bagunça e ser reforçada nisso. Quantos de nós, lá na nossa época de escola, estão anotando o nome? Ou eram os que tinham o nome anotado, né? Quando o professor sai da sala e chama alguém. Anota quem fazer bagunça.
sociedade reacionária, se a gente acha que tem que adaptar os indivíduos para essa sociedade, isso é uma atitude possível. Porque ele vai ser assim, ele vai ser o cara que na firma dedura os colegas para o gerente em relação a não cumprir determinada regra. Tá? Agora, se a gente entende que não é esse tipo de ser humano que a gente quer formar, esse tipo de estratégia, que no momento imediato pode parecer legal, porque daí segurou a sala e não teve bagunça, tem uma consequência de formação, né? de formação de conduta. Aí eu quero mostrar uma imagem. Não sei se está todo mundo conseguindo ver. Para trazer um pouquinho dessa ideia de valores, né? São crianças e o menininho da frente está segurando um chinelo, mas ele está simbolizando como se fosse uma selfie. E eles estão fazendo pose e cara de selfie, né? Estão fazendo carão, tá? Essa imagem traz um pouco para a gente de como que as nossas atitudes vão formando valores o tempo inteiro. E a gente fica achando que formar valores é criar um projeto falando, ou então aquelas coisinhas de educação infantil assim, com licença, me desculpe, por favor e obrigado. São as 4 palavrinhas que me fazem educado. Aí a gente fica repetindo isso como se fosse um mantra para as crianças, esperando que isso se torne funcionamento psíquico. Não vai se tornar linguagem. Linguagem vai, mas funcionamento psíquico, né? Fonte de motivação de atividade, não vai se tornar. E aí, para fechar, vou passar o filminho de 2 minutos. Já passei do tempo. Peraí, gente, por que isso sumiu de lá? Tá em espanhol, mas é curtinho, dá para entender, tá? Nosotros creemos que la amistad es una bandera muy poderosa y que el ejercicio de la amistad es el ejercicio contracultural más fuerte que tenemos para luchar contra el neoliberalismo. Cuando nos digan que en política no hay amigos, vieron que muchas veces se dice en política no hay amigos, estamos frente a un traidor. No renunciemos nunca al ejercicio de la amistad. Yo entiendo que hoy la sociedad no se puede plantear, no se puede pensar una suerte de refundación de la sociedad argentina sobre la ética del altruismo, porque estamos muy atrás. Entonces, cuando Cristina habla del contrato social, que está hablando de algo de esto que estamos diciendo acá, la necesidad de firmar un nuevo contrato social ciudadano, está hablando de fijar un horizonte ético deseable sobre el cual debemos construir después un pacto social, o antes un pacto social para alcanzar ese horizonte. Necesitamos recuperar la poesía como herramienta de lucha y de concientización. Se tiene que poder experimentar también de manera colectiva y se tiene que poder hacer de la capacidad poética de soñar un instrumento para lograr articular un colectivo que sea lo suficientemente poderoso como para poder romper con las estructuras de pensamiento vigentes y hegemónicas. Si no, no se puede. Necesitamos poder construir conciencia política con hechos y acontecimientos que vayan más allá del consumo y de la economía. Porque si no, después parece que incluimos a la gente al consumo y al mercado que antes estaban desplazados y después nos asombramos que terminan votando a la derecha. Bueno, si vos redistribuís la riqueza y no politizás, y si vos lo que generás solamente es capacidad de consumo, pero no generás solidaridad social, y a ese proceso de redistribución del ingreso no le pones poesía, mística, rebeldía, coraje, o sea, no lo plantás en términos de un proyecto que te trascienda a vos como ser humano, obviamente que vamos a terminar fracasando por nuestro propio éxito, que fue en definitiva lo que nos terminó pasando esta última elección.
Eu acho que ele traz assim, o cerne último de como eu tentei organizar a fala, que é, primeiro, o valor das relações sociais e da amizade como uma força que a gente tem, né? E se a gente não olha para essa dimensão, a gente vai formar pessoas para contar de renda, né? Ou seja, a gente vai fracassar pelo nosso próprio êxito, que é toda a ideia de inclusão, de direito de consumo, acesso aos bens materiais, alijada de uma discussão de base sobre a questão da nossa classe, a condição de qual é a nossa tarefa histórica, para nos levar no lugar que nós estamos hoje. Nós sabemos qual é. Tá bom? Obrigada. Boa noite, gente. Poxa, eu queria começar agradecendo, assim, de coração mesmo, por a gente ter essa chance de estar aqui conversando, vocês estarem aqui, para a gente ter esse momento que para nós é muito significativo, relevante. Eu acredito que o Gépico está vivendo hoje um momento histórico, né? Ontem e hoje. Fazendo um gancho aqui, como fala de Celinha, vou contar uma história rapidinho, gente, dá licença. Vai revelar um pouquinho dos nossos bastidores. O Gépico é um grupo que tem aí seus 7, 8 anos de idade, 7 anos, composto por nós aqui, né, que já nos apresentamos. Outras pessoas foram ingressando, saindo, e agora temos membros novos também. Mas a verdade é que o Gépico já quase acabou várias vezes. Porque, né, nós somos pessoas reais, inseridas no mundo real. Às vezes a gente surta, às vezes a gente acha que não vai dar conta, às vezes a gente se desgarra do sentido das coisas. E o que nos manteve unidos e unidas? Não foi só o desejo de estudar e fazer psicologia, galera. Foi a nossa amizade. Não foi? Em vários momentos, quando o bicho pegava mesmo, a gente falava assim, não, para, não vai sair não. Fica aqui com nós, vamos descansar, libera a pessoa 3, 4 meses, depois volta. Porque a ameaça da gente se perder no caminho assustava a gente. E quantas pessoas a gente já não perdeu, né? Eu estava brincando ali com um colega hoje à tarde, que o capitalismo separa a gente, né? Sistematicamente. A história da educação infantil é a história do trabalho feminino. Então os bebezinhos já são separados da mãe precocemente. Então é muita separação, sabe? Chega de separação. Então o Gépico se mantém firme por um desejo de fazer uma psicologia engajada, revolucionária, científica, etc. Todas essas qualificações, mas também porque a gente precisa afetivamente, umas das outras, uns dos outros. Então, enfim, queria transmitir essa pequena história. Bom, vou aqui também imitar o meu amigo Marcelo e falar da greve, porque também passamos por greve lá na Bahia, as 4 universidades estaduais em greve. Foi difícil, duro, intenso. Enfrentamos um governo mentiroso que compra mídia, que, como se diz na Bahia, barril, pai. Foi difícil, e não se espantem de eu dizer que o governo Rui Costa é um governo petista que tratou a gente exatamente como o governo Alckmin tratava a gente em São Paulo quando a gente fazia greve como estudante. Então, esse é o cenário da universidade pública. Nós precisamos lutar por ela, já precisávamos antes, mas o cenário vai mostrando que essa luta vai ser cada vez mais dura e aguerrida, e a gente precisa se preparar. E o que vai manter a gente em luta é a valorização da universidade. Já tentando fazer uma ponte aqui com o começo da minha fala. Nós entendemos que a universidade é um patrimônio popular, como uma discussão que estava acontecendo aqui, na discussão sobre conhecimento erudito e popular. A universidade pública é um patrimônio do povo. E nós vamos defendê-la. A gente não sabe se a gente vai ganhar, mas até aí ninguém sabe nada do futuro da história. Mas a gente vai ficar aqui. E a gente vai continuar criando momentos como esses. Por exemplo, foi uma escolha deliberada do Gépico fazer um evento gratuito com contribuição variável e voluntária. Foi uma escolha nossa, uma escolha política do Gépico.
Nós lutamos, corremos atrás de financiamento externo para que a gente conseguisse garantir essa gratuidade, né? Enquanto outros eventos aí a gente sabe que tem inscrição que bate 500 reais. Bom, falando em governo, né, a gente vive um contexto em que falar sobre valores é bastante, né, atual. O objetivo aqui da minha fala é estabelecer uma continuidade aqui com a fala de Celinha e tentar aprofundar e definir alguns pontos com vocês, principalmente a conceituação de moral, valor e o processo de formação de valores de acordo com a psicologia histórico-cultural. Bom, mas voltando, né, falando de governo, a gente vive um momento extremamente interessante, por um lado, que tanto a direita quanto nós falamos que a gente precisa discutir valores. A direita não fala em defendendo, por exemplo, a educação domiciliar, como a já citada ministra Damares, para que as famílias garantam a valoração de certos assuntos dentro de casa. A gente também está discutindo valores, quer dizer, uma coisa a gente pode ter certeza, os valores estão em disputa. Então é algo importante que está acontecendo e nós precisamos entender, do ponto de vista do desenvolvimento psicológico, o que são os valores, quais são, né, suas características, para que a gente saiba conduzir um processo de formação de valores, pedagogicamente, politicamente. Bom, tem outros 1000 exemplos, né, galera? Não sei se eu preciso ficar falando. Escola sem partido, quando saiu as denúncias, né, do Intercept sobre o super-ministro Moro, todo mundo achou que a casa ia cair no dia seguinte, né? Não caiu. Inclusive, teve uma passeata domingo lá que defenderam ele depois e postagens na internet assim: não, mas se for pego em corrupção para prender corrupto, pode. Olha que avaliação doida. Como é que esse povo pensa, né? Isso é uma avaliação moral. É uma avaliação moral. Aí vai pegar bem a magistratura, que é a profissão disso. Enfim, vocês já conhecem a história. Vamos lá. Eu vi aqui que aqui tem uma mágica do tempo, né? Do lado de cá o tempo passa mais rápido do que do lado daí. Eu aqui vendo o cronômetro da Celinha, eu falei assim, gente, mas já... Então, assim, eu não sei o que acontece aqui, alguém explica aí depois. Deve ter alguma coisa... 2 minutos a menos, porque o Márcio decidiu que era justo que... Entende? Bom, vamos lá, galera. Vamos lá que eu vou tentar compartilhar com vocês algumas conclusões e constatações que eu mesmo avalio como ainda precárias, iniciais, do processo da minha tese, né? Acho que esse evento só aconteceu pós-tese para a gente poder ter alguma coisa para falar. Então, o problema da moral e dos valores dentro da psicologia histórico-cultural é pouquíssimo estudado. Na verdade, eu não fui apresentado a uma obra especificamente sobre isso. Onde eu encontrei o maior estofo dentro da nossa perspectiva foi em Lídia Bojovich, quando ela, A Personalidade e Sua Formação na Idade Infantil, ao discutir a personalidade, encontra na moral uma das instâncias importantes, como a Celinha já adiantou, sobre caráter e sua estabilidade, né, da personalidade. Então ela fala bastante sobre isso, mas o livro não é sobre isso. O livro é sobre o desenvolvimento da personalidade. Bom, enfim, por esse contexto todo enfim, eu elegi esse tema para pesquisa, mesmo sabendo que ia ser de bibliografia escassa, etc. Me deparei com a hegemonia da perspectiva piagetiana dentro da psicologia e da pedagogia sobre os valores. Eu vou deixar o Piaget para falar mais para o fim. Então, eu tenho poucas referências. As minhas referências principais são realmente da Vygotsky e Lídia Bojovich, o próprio Piaget e o Lukács. Já chego nele também. Bom, vamos lá. Do que a gente está falando quando a gente está falando de moral? A gente está falando do campo social da avaliação, o campo social do julgamento, o nascimento do senso de justiça, o senso de certo e errado. E todas essas características são profundamente históricas e atreladas ao nascimento da cultura. Não existe moral na natureza. Não existe valor na natureza.
Na natureza existe pura existência. Eu gosto muito desse exemplo porque ele é fácil e as pessoas entendem. Um animal predador, ele não é mau, né? Orca, a baleia assassina. O animal predador não é mau, ele não tem uma consciência refletida de que o ato dele é violento e mortífero. Não. Na história da evolução das espécies, os que atacaram quando sentiam fome sobreviveram. E é intrínseco ao animal predador se tornar agressivo quando sente fome. Não é mal. A consciência do animal é sensória, motora e emocional. Ponto. Não sai disso, ele não se desenvolve para além disso. Ao contrário de nós. Então na natureza não existe valor, existe existência pura. O valor nasce com a cultura. Um exemplo que a gente estava discutindo hoje no café da manhã, estudando, viu galera? A gente lembrou, falou, e aquele Código de Hammurabi? Primeiro sistema legislativo com registros históricos, né, da história da humanidade. Pegamos para ler. Né? E aí o Código de Hammurabi, galera, é de 1772 a.C., que o rei mesopotâmico Hammurabi, definiu, junto com outros legisladores, um código que tem 282 leis talhados na pedra. É muito louco, e essa pedra está lá no Museu do Louvre, né? Descobrimos hoje também. E aí a ideia do Código de Hammurabi é proteger os fracos dos fortes. Olha, tem uma ideia interessante. Mas calma, não vai achando que o Hammurabi era bonzinho, porque ele era um rei de uma sociedade escravista. E outra coisa interessante do Código de Hammurabi, a famosa Lei de Talião, que estabelece uma proporcionalidade entre agressão e punição. Então, se você sofre um dano, você não pode se lançar uma vingança desmedida, incalculada, não. A resposta tem que ser proporcional à agressão. Daí vem a famosa frase, olho por olho, dente por dente. É muito interessante isso, porque a definição de um princípio de que deve haver alguma espécie de equilíbrio, correspondência entre a agressão e uma resposta, uma punição, é uma construção histórica que deu muito trabalho para a humanidade chegar nisso. Então, nós fomos desenvolvendo historicamente um senso de justiça. Algumas pessoas ainda não entenderam, mas o nosso esforço é tentar socializar isso ao máximo. Então, é para a gente entender o seguinte, né? A natureza mais intrínseca da moral é a sua própria historicidade, o que abre para a gente uma esperança. Porque, sendo histórica, ela está em movimento, e estando em movimento, ela está em disputa no campo da cultura, e é disso que se trata. Bom, moral e valores. Eu entendo o seguinte, assim, a partir dos estudos e do Lukács principalmente, que na ontologia do ser social, apesar dos pesares em relação ao Lukács, a ontologia, etc., foi o texto que mais trouxe ideias sobre isso. Né? Ele vai falar do aspecto ontológico da moral, da gênese histórica da moral, e ele, junto com outras indicações, conseguiu me convencer de que os valores são as unidades da moral. Quer dizer, os valores são aquelas menores partes que têm em relação ao todo as mesmas características. Bom, o que são os valores? Os valores são qualidades. A gente falou de valor aqui várias vezes, a Celinha deu vários exemplos, mas a gente precisa de uma certa precisão conceitual. O que são valores? Qualidades. Qualidades que têm um papel fundamental, que é de mediação de escolhas. Olha que louco. Os valores são certas qualidades que mediam escolhas, ou seja, se interpõem a um processo eletivo em que sistemas conflituam-se. Lembrando dos comentários de Vygotsky no manuscrito de 29 sobre o conceito de drama. Tentando estabelecer relações aqui, galera, entre as mesas. O Vygotsky define o drama como um conflito de sistemas. E se a gente for pensar bem, em toda escolha existe um conflito. Algumas são mais fáceis
até a gente tomar. Outras são dificílimas, levam dias, meses, anos. Algumas a gente posterga para a próxima encarnação. A gente não consegue, para quem acredita na outra encarnação. Algumas escolhas envolvem conflitos tão intensos que a gente sofre e deixa para amanhã, inventa mil desculpas, né? Bom, quantas escolhas a gente faz por dia, né? Todas elas são mediadas por valores. Qual é a origem histórica dos valores? O Lukács vai dizer, bom, não podia ser outra senão o processo produtivo do trabalho, né? O valor é a qualidade do objeto produzido, que medeia escolhas mínimas que sejam, se você bate aqui, bate ali, talha ali, pinta primeiro, deixa secar. Todas essas pequenas etapas do processo produtivo são mediadas pela história de aprendizagem que a gente tem em relação ao resultado da produção. Quer dizer, o valor nasce da utilidade das coisas. Você faz um negócio 1000 vezes para chegar na melhor versão que você consegue. Ali é valorado como o bom. Esse é o bom, esse é o modelo, esse é o certo, o resto joga tudo fora. Tudo isso é processo de avaliação, de qualificação. Então os valores permitem que a gente avalie, quer dizer, o valor é, né, o produto da avaliação, permite que a gente qualifique, classifique e hierarquize no processo produtivo o produto. Bom, a questão é, né, que a humanidade, o rolê da humanidade segue e a valoração, a avaliação não se manteve restrita ao processo produtivo, mas se estende a todos os campos da vida social, principalmente em relação aos atos humanos, às pessoas. Aí o Lukács fala, né, a valoração ela sai da relação sujeito-objeto e quando ela entra na relação sujeito-sujeito ela muda completamente de característica. E nasce a moral. A moral é o processo de avaliação na relação sujeito-sujeito, quando a gente começa a refletir sobre nós e dizer assim, porra, velho, você viu o que o cara fez? Não dá para aceitar isso. Né? O Rui Costa mentiu na mídia e falou que a gente ganha 20 mil reais. Não dá para aceitar isso. Entende? E aí, a outra conclusão do Lukács é, da mesma forma que o processo valorativo é ontologicamente necessário à produção, ele é ontologicamente inevitável às relações sociais. Porque o tempo todo a gente está avaliando, como a Celinha já disse pra gente. O tempo todo a gente está criando condições de avaliar e de preferir ou preterir, de eleger, de condenar, enfim. E aí a gente percebe que a valoração não é só para coisas boas. A valoração também é para o pejorativo, né? Para o que deve ser condenado, etc. E aí, vejam só, né? É uma sutileza teórica que, enfim, tem uma importância, principalmente no campo da pesquisa, mas eu vou complicar e simplificar na sequência. Peraí. Os valores são as qualidades das coisas. Essas qualidades que medeiam as nossas escolhas, geralmente a gente tende a preferir o bom, o certo, o justo. Então quando a gente fala assim, a democracia é um valor universal. Não, tem alguma coisa confusa aí, vocês percebem? A democracia não é um valor. A democracia é um sistema de gestão política do Estado, da sociedade. Ela é valorada positivamente. Então quando a gente fala assim, né, teve um slide dessa linha que colocou, reproduzindo o cartaz, várias coisas são valores. Obedecer, fazer a fila é valor, é valor, é valor. Não é valor. Esses elementos, essas atividades são valoradas positivamente, portanto são desejáveis e, né, dão coesão ao nosso grupo. Mas, galera, essa pequena sutileza teórica só tem importância, acho que do ponto de vista mesmo da discussão, do aprofundamento. Não tem problema a gente falar que a democracia é um valor, que na sociedade capitalista a propriedade privada é um valor, desde que isso sirva para a gente se comunicar com mais facilidade e a gente não perca essa sutileza da definição de valores.
Beleza. Outras características dos valores, né? Já também adiantados aqui, mas continuando. Os valores, por serem qualidades mediadoras das escolhas, ocupam um papel fundamental dentro do processo de atividade. E ao longo do desenvolvimento vão mudando de função. Quer dizer, a gente pode dizer que a criança da idade pré-escolar tem valores que mediam suas escolhas? Da mesma forma que a criança de 7 anos, da mesma forma que a adolescente, da mesma forma que a pessoa adulta? Não. Os valores se desenvolvem ao longo da ontogênese. Vou falar logo do desenvolvimento e uma pseudo-periodização, rudimentos de uma periodização. Mas antes eu queria colocar outras características. Os valores, como julgamentos, como avaliações, essa atribuição de qualidade, são processos intelectuais, cognitivos, que envolvem uma compreensão de algo, de um fato, a compreensão seguida de uma avaliação. Então é um processo racional, intelectual. Porém, os valores não são somente ideias e juízos, não são somente conceitos. Os valores têm uma raiz emocional muito profunda. Os valores, ao longo do nosso desenvolvimento, vão se entrelaçando à nossa personalidade, à nossa atividade, de forma que vão culminar na formação do caráter. E o caráter reflete aquelas disposições que são essenciais para a gente na vida. O Che Ernesto Guevara escreveu na Carta de Espírito aos seus filhos, numa paráfrase na literal, que a capacidade de se indignar com quaisquer injustiças era a qualidade mais bonita de uma pessoa revolucionária. Então é isso. Não é só julgar errado. Poxa, isso é errado. É se indignar com isso. É se implicar emocionalmente com o julgamento. O valor, ele está entre a emoção e o conceito. E ele é a unidade entre emoção e conceito. Um valor é emotivo e conceitual ao mesmo tempo. Então os valores, nossos valores, refletem aqueles elementos do nosso caráter que para nós são caros e pelos quais a gente está disposto a entrar na briga, quando necessário. Porra, que massa, né? Vamos formar os valores das novas gerações. A gente precisa fazer isso. A gente precisa garantir que as pessoas estejam dispostas a lutar pelo que é justo e certo, que do nosso ponto de vista é atrelado, né? Orbita o conceito de revolução social. Acho que o pessoal já entendeu assim, que é todo mundo revolucionário, né? Socialista, etc. Né? Vamos para casa com essa ilusão. Não basta dizer que a ordem democrática e a convivência cidadã bastam. Não, não basta. E aí, como o colega disse, né, outras ciências nos ajudam a chegar a essas conclusões. A psicologia sozinha, coitada, não consegue. E nem precisa conseguir, porque não é essa atribuição. Né? Bom, eu lembro de uma discussão na defesa que era assim, se os valores eram conceitos imbuídos, né, embebidos em emoções, ou se eles eram emoções intelectualizadas. Eu prefiro essa segunda versão. Por quê? Existe um primado temporal da emoção. A primeira organização psíquica é aquela unidade indiferenciada entre sensação, motricidade, e o Vygotsky fica nessa sensomotora, mas a gente tem todo o direito de colocar a emoção por meio. É emotivo-sensomotora. E dessa unidade primária, de uma atividade bastante indiferenciada do bebê, as funções vão se diferenciando.
E isso está lá no tomo 3, né, no texto de 31, a história do desenvolvimento das funções psíquicas superiores. A lógica geral do desenvolvimento é diferenciação e interfuncionalidade. Então, ao longo do desenvolvimento, nossa atividade, nossas funções são cada vez mais diferentes internamente, ou seja, novas funções nascem de funções antigas de forma cada vez mais especializada e elas vão se entrelaçando de forma irreversível, formando sistemas psicológicos. Esses sistemas psicológicos, né, culminam nas instâncias máximas do nosso desenvolvimento, que é a consciência e a personalidade, que só podem existir mediante infinitas partes, que só tem sua função mediante o todo, né? Foi isso que o Vygotsky disse pra gente? É isso. Bom, então eu entendo que quando o significado, através da fala do outro, entra na vida da criança, a emoção já estava lá, ó, de boa. E aí quando a criança ouve o primeiro não dela, ela chora e grita, arranca os cabelos, perneia, morde a mãe. Criança é coisa linda. Então, enfim, também eu acho que só tem importância do campo da pesquisa, assim, né? Mas era uma questão que me perseguiu, assim, ainda me persegue, né? Eu acho que na psicologia histórico-cultural a gente ainda teima em preterir a importância das emoções e dos processos involuntários da nossa conduta. A gente gosta muito do voluntário, né? A gente gosta muito do controle. Mas tem várias coisas que são incontroláveis, galera. Por exemplo, suas emoções. Quando você percebeu uma emoção, ela já aconteceu. Já era. Você pode voluntarizar suas ações, né? Segura sua onda e disfarça, né? Relaxa a cara, não mostra suas expressões, mas a emoção como mudança corporal, ela já aconteceu. Então elas têm essa característica meio indomável. E que bom que é assim, né? Isso impede que a gente se robotize ao longo da vida. Bom, então, uma das raízes importantíssimas dos valores da moral são as emoções. E aí, esboçando uma periodização, galera, sim, tudo que eu vou falar agora da periodização está em Lidia Bojovich. Bajovich, né? Ou Bozovich, como está escrito na referência. Tem essa confusão porque Bajovich é pronúncia, né? Eu gosto de línguas e eu gosto de saber como é a pronúncia dos nomes na língua original. Então, o nome dela se diz Bajovich, mas lá na referência em espanhol vocês vão ler Bozovich com ZH, que é uma tentativa de transliterar um som que tem em russo e não tem em espanhol, que é som de J. Em espanhol não tem som de J, nem de Z. Espanhol é uma língua enxuta, com poucos menos sons que o português e o russo, por exemplo. O russo tem 33 letras, cada uma com um som específico. O português tem uma mistura, né? Tipo X, tem vários. Rapaz. Obrigado, Márcio, porque eu estava realmente distraído com esse negócio. Valeu. Bom, a periodização ela fala assim: aos 2 anos de idade a gente já percebe que a criança começa a avaliar e ela sempre avalia com intensidade emocional quase total, ou seja, aquele componente intelectual do julgamento está completamente ausente na criança de 2 anos. Quando ela vai se avaliar, ela sempre está certa. Ela sempre está certa, ela sempre é boa, ela sempre merece ganhar o que você vai dar para ela. Por quê? Porque a raiz emocional da avaliação está gritando mais alto ainda nesse momento do desenvolvimento. E essa disposição emocional obedece uma certa regularidade na Lidia Bojovich, que é receber a aprovação da pessoa adulta. É muito legal essa tese, que eu não tive tempo de desenvolver, mas eu acho genial. Quer dizer, parece que a aceitação dos outros é algo realmente importante no nosso desenvolvimento.
criança precisa ser aceita, precisa ter a solicitude das pessoas adultas, entende? E isso garante o seu bem-estar emocional. Aquela coisa assim, eu faço isso porque eu quero, não depende da opinião do outro. Mentira, depende sim da opinião do outro. Talvez você, como pessoa adulta, já tenha se livrado de precisar da aprovação de todo mundo, mas de alguém você precisa. Porque senão também, galera, a gente se isola completamente em termos afetivos das outras pessoas. Pensar nisso é muito legal. Bom, seguindo. Ela cita também a crise dos 3 anos como que é o nascimento do sistema eu, né? O nascimento da capacidade de se compreender como sujeito das relações sociais. A criança descobre que ela é ela, né? Fala isso, cria na criança um processo muito intenso de avaliação, de autoavaliação. Mas ainda, né, aos 3 anos, esse tom emocional falando mais alto. Bom, passando, né, para a próxima fase, que é costumeiramente chamada de idade pré-escolar, né, cuja atividade principal é a brincadeira de jogos de papéis, as crianças já começam a trazer para o processo de avaliação elementos sociais externos, ou elementos objetivos da realidade. Porque a característica principal dos jogos de papéis é a imitação da atividade adulta. E para que os jogos aconteçam, é preciso haver uma escolha do jogo, do enredo, da distribuição dos papéis, né? Aí, né, a Gi deu a dica, vou aproveitar. Esse processo, quando o Eukone fala que a criança se subordina de forma rígida ao papel, é porque é necessário para ela fazer exatamente como ela representa a realidade. Então, se uma outra criança vem e desempenha alguma coisa que não corresponde ao papel, ela é instantaneamente corrigida. Não é assim que faz. É assim. Então, nesse processo de brincadeiras, a principal questão em relação aos valores é que a criança demonstra, pela eleição emocional das brincadeiras que para ela respondem às suas necessidades, ela mostra os valores que ela está observando, que ela está recebendo, que ela está aprendendo da realidade. E reflete isso para a gente de bandeja, porque ela ainda não tem a criticidade suficiente de falar assim, poxa, essa brincadeira é violenta, ela é opressiva, uma pessoa está subordinada à outra, oprimida pela outra. Não, a criança ainda não consegue nessa idade fazer esse julgamento. E ela mostra pra gente que ela está aprendendo, né? E aí vem a importância da interferência pedagógica do jogo, etc, etc. Mas é interessante que já começa a aparecer nesse momento os primeiros elementos socialmente objetivos do seu processo de avaliação. Passando rapidamente, a crise dos 7 anos, que faz parte do processo de transição, do esgotamento dos jogos de papéis e transição para a atividade de estudo. Segundo Vygotsky, tem uma característica muito interessante como crise, né? Que ela cria, o que cria a crise dos 7 anos é a diferenciação do campo interno da vivência. Então a criança entende que o que acontece daqui para fora é uma coisa, o que acontece daqui para dentro é outra. Isso para a criança de 7 anos é uma descoberta revolucionária. E a criança do ensino fundamental, ela tende muito diferente da criança da educação infantil, que ela não é emocionalmente tão espontânea. A criança da educação infantil, você sabe exatamente o que ela está sentindo. A do ensino fundamental não mais. Porque ela aprende que nem todo mundo tem acesso ao que ela pensa, ao que ela sente. Mas essa diferenciação do campo interno permite à criança ter, pela primeira vez, a possibilidade de ter vivências de suas próprias vivências. Porque ela começa a refletir sobre o que aconteceu com ela. Então, antes dos 7 anos, não adianta colocar a criança de castigo para ela pensar no que ela fez. Porque ela não consegue ter vivências de suas próprias vivências. Ela só vai ficar lá esperando o tempo passar. E quando você perguntar, e aí, pensou? Ela vai falar assim, pensei, e vai sair para brincar. Quando a criança é capaz de ter vivências das suas próprias vivências, nasce a capacidade de reflexão.
E isso, para o campo da moral e da ética, é diamante. É extremamente precioso que a criança adquira a capacidade de reflexão e vejam assim, eu não estou dando essa ênfase, mas observem como. O processo de desenvolvimento dos valores é um processo de intelectualização progressiva. A cada momento da ontogênese, a cada etapa, a cada período, etc., em cada idade crítica, aquele processo emotivo de julgamento, ele vai se tornando cada vez mais lógico. Ele vai se tornando mais julgamento mesmo, uma avaliação propriamente dita. Eu vou dar uma acelerada aqui, que eu espiei aqui, o negócio está grave. Bom, de 7 a 12 anos, atividade de estudo, ensino fundamental, bicho pega, várias matérias, a cada ano matéria nova, e esse processo, essas idades, né, esse momento da vida da criança é caracterizado pelo acúmulo de conhecimentos e desenvolvimento de suas potências intelectuais. E isso, para o processo de valoração, é extremamente importante, porque vai colocando a criança cada vez em maiores condições de uma reflexão ética propriamente dita. O que vai acontecer, né, culmina na adolescência, com a idade em que nasce propriamente dita a reflexão moral consciente, nas palavras de Lydia Boyovich. Antes da adolescência não existe reflexão moral consciente. Estou pensando sobre o certo e errado, estou avaliando, vou ver o que eu vou fazer. Isso, vejam a complexidade do processo, quantos anos de desenvolvimento estão envolvidos para que se chegue nisso. Característica da atividade de comunicação íntima pessoal. O código de companheirismo se torna o cimento que agrega e desagrega os adolescentes em grupos. E esse código de companheirismo é um código de conduta, que é mais que isso. É o exercício da moral a forma mais profusa. O código de companheirismo é um código de conduta, então é um código moral. A adolescência é a idade em que a moral floresce como instância da personalidade. Celinha não falou isso, mas eu vou arriscar dizer, é quando se forma o caráter. Antes da adolescência é os germes da formação do caráter. E aí começam a nascer as convicções morais. E da adolescência para frente, a gente começa a agir, lembra lá, valores como qualidades mediadoras das escolhas. A gente realmente começa a agir, a gente começa a ter uma conduta moral, moralizada, em que a gente faz escolhas pelo que é certo. E evita fazer escolhas pelo que é errado. Várias sutilezas aí, né, galera? Várias sutilezas aí. Existe um caráter político nisso, existe um processo de coerção e de punição, de imposição da obediência nisso, o que faz com que, às vezes, você, em público, haja de um jeito e sozinha haja de outro. Mas as convicções morais consolidadas se tornam traços de personalidade de forma que elas agem mesmo que ninguém esteja vendo. Isso é o conteúdo, um dos conteúdos dessa instância do caráter é a coerência entre o que você acredita e o que você faz. Existem pessoas coerentes e existem pessoas incoerentes. E a coerência é uma das etapas do desenvolvimento, é algo que deve ser conquistado. A gente precisa ensinar a coerência entre convicções morais e ação. Vocês estão imaginando assim, as tarefas infinitas da educação assim, em relação a esse processo? A gente precisa ensinar as pessoas a serem coerentes, ensinar as pessoas que como elas avaliam a realidade é muito importante.
A gente precisa discutir isso. A gente precisa ensinar as crianças a debaterem sobre o que é certo, o que é justo. Tentem definir o conceito de justiça. É um conceito muito complicado, extremamente generalizado, como diria o Vygotsky. Altíssimo nível de abstração. A gente precisa, desde a educação infantil, ensinar o que é justiça. E a gente só consegue fazer isso se a gente mesmo souber. Ou seja, é o caráter político da atividade pedagógica. Qual justiça a gente está falando? Qual justiça? Uma justiça histórica de classe. Nem sempre é isso. Mas, por exemplo, existem alguns valores... Viu? Existem alguns valores que precisam ser conquistados como centros do caráter. Por exemplo, igualdade, justiça e liberdade. Ou melhor, nós precisamos valorar, né, para ser preciso, igualdade, justiça e liberdade, por exemplo, como centros de um sistema valorativo. Porque entre os valores existem também hierarquias. Alguns elementos ocupam o centro e outros a órbita, a periferia. O centro, né, como diria o Tito, o centro da personalidade, do caráter revolucionário é a liberdade, a justiça histórica e a igualdade radical entre todos os seres humanos. É isso. Compreender isso é fácil, né? A tarefa difícil é formar gerações a partir desse processo de valoração, garantir que a gente politize o processo de valoração de forma que as crianças se desenvolvam, né, e se tornem adolescentes que sabem pelo que eles querem lutar. E aí eu vou fazendo coro às outras falas, né, sobre formação de grupos, né, sobre que tipo de atividade a gente tem, que ajuda a desenvolver, oferece modelo, etc. Bom, já partindo para o fim, gente, assim, como é o processo concreto de formação dos valores das pessoas? Poxa, não dá para saber. Não dá para saber, a não ser pela vivência real, né, pelo nosso processo consciente ali nas nossas atividades, ou por uma pesquisa mais pormenorizada que enfocasse isso. Isso precisa ser estudado ainda, né? Quiçá a gente consegue fazer isso, quem sabe, né? Como esse é o tema dos estudos do doutorado, eu mesmo não consigo elaborar um projeto de pesquisa sobre isso, enfim, isso é um plano. Mas algo a gente pode dizer sobre esse entrelaçamento emotivo, consciente, conceitual, emotivo, conceitual, que enreda o desenvolvimento concreto dos valores das pessoas. Eles obedecem à lógica geral da nossa sociedade, isso a gente pode afirmar. E como são as relações interpessoais na sociedade do capital? Relações interpessoais intrinsecamente competitivas e individualistas. Como a Celinha falou, né? Não adianta você ensinar para a criança com palavras que ela tem que dividir se você ensinou já a propriedade privada antes. Né? E não adianta também você fazer discursos escolares belíssimos sobre a igualdade entre as pessoas se o mundo está ensinando o contrário o tempo todo. O mundo ensina assim, cada um por si, e o mais forte ganha. E as crianças refletem isso pra gente. O que é o bullying? Bullying é um nome novo para um negócio velho. A criança mostrando que ela entendeu como é que o mundo funciona. Ah, é assim. Quem pode mais, né, ganha. E elas exercitam isso. Aí como que a gente lida com o problema do bullying? Roda de conversa. Adianta
Se a prática social continua sendo competitiva e individualista às suas raízes, não adianta. É incoerente. Fica aquela coisa assim, é blá blá blá. Na prática, a teoria é outra. Por quê? Porque essa teoria está errada. Porque a boa teoria, na prática, ela se prova uma boa teoria. Fala, porra, funciona mesmo. E qual que é a boa teoria? A gente precisa mudar a prática social dos grupos humanos. E na escola a gente tem a chance de fazer isso, pelo menos em tom provocativo. Criar coletivos juvenis, criar coletivos infantis. As crianças podem se congregar, né? Os adolescentes podem se congregar em torno de uma empresa júnior e em torno de um grêmio. Que vai lutar ali, que seja por fechar uma goteira da escola, mas por alguma coisa que sana uma necessidade coletiva. Na hegemonia da sociedade do capital, o desejo individual é valorado como mais importante do que essa coisa aí de desejo coletivo ou de vontade coletiva que vem sempre me coagir, falar o que eu tenho que fazer, né? Na discussão que a gente estava tendo com o Celinho ali agora à tarde. Por que a gente tem essa coisa quase intuitiva de que o importante é você fazer o que você quer? Não é isso que é o importante. O importante é a gente lutar pelo bem coletivo, pela justiça social, pela reparação histórica das injustiças. Isso que é importante. Se eu tiver que abrir mão de um desejo individual, paciência! A vida segue. Siga com suas companheiras e companheiros que ela vai ser mais fácil. E aí a gente começa a perceber que o movimento político de esquerda e o movimento revolucionário tem seus próprios valores. A camaradagem, a inteligência, a resistência, a bravura. Características necessárias ao processo revolucionário. Processo que é ele mesmo meio, né, galera? Que louco. A revolução. A revolução é meio. Meio para quê? Para uma vida livre. Tudo isso que a gente está falando, a psicologia concreta, a luta histórica dos povos oprimidos, é para que a gente pare de lutar. É a luta contra a luta da sobrevivência, como eu diria. Para de lutar e começa a viver. Sempre vai haver luta, mas que seja uma luta de um outro nível, pelo menos. Que a gente pare de lutar por sobreviver. Alguém falou, já não lembro mais quem, da solidariedade intrínseca que tem nas periferias mais pobres. Porque a galera percebeu que sozinho ninguém sobrevive. Então a solidariedade, ela se torna uma questão de sobrevivência. Hoje a gente pode elevar essa solidariedade para além da sobrevivência. A gente pode fazer isso. Isso é uma potencialidade humana. Nós somos seres de potencialidades, né? Nem bons, nem ruins. A história é aberta. A gente não sabe o que vai acontecer na década que vem. Tem alguns indícios, né? Mas a gente não sabe exatamente. Bom, meu tempo está acabando, eu preciso garantir algumas coisas aqui. Falar rapidamente, só para falar o que eu falei, do Piaget. Piaget, assim, fazendo uma autocrítica, eu criticava o Piaget sem pensar, né? E achava que era massa batendo Piaget. Piaget é isso, Piaget é aquilo. Não, calma, galera, não é assim. O processo intelectual é mais difícil que isso. A gente precisa entender os autores, como eles pensam, a partir de que pontos de vista epistemológicos, filosóficos eles falam, e entender que até os autores que a gente critica têm coisas boas e acertos, né? Igual o Zé Paulo Neto fala do Marx. Quem que o Marx lia? Não eram marxistas, né? Então, a gente lendo as outras pessoas das quais a gente não necessariamente concorda com tudo, a gente aprende muita coisa, né? E lendo o Juízo Moral da Infância, o Juízo Moral na Criança, que é um texto de 1932, do jovem Piaget, um biólogo inteligentíssimo, que fez na psicologia o que muita gente da psicologia não conseguiu fazer. Ele diz assim: o desenvolvimento moral ele acontece na mesma lógica e paralelamente ao desenvolvimento da inteligência, que é aquele processo autoconstrutivo através da interação. Então a criança vai construindo o seu senso de certo e errado, de justiça, etc. Inicialmente, importando esses conceitos das pessoas adultas, assumindo para si heteronomamente
as valorações que os adultos ensinam, e aí o Piaget tem uma ideia, uma sacada genial. A obediência do adulto, o respeito emocional, a admiração ou mesmo o medo se misturam à capacidade de julgamento. Por isso que a moral inicial é heterônoma, porque é importada do adulto, sem autonomia emocional em relação a ele, ela não é um processo moral autêntico, autônomo. Ela é uma importação, ela é uma reprodução. E a sacada genial do Piaget é o seguinte: a obediência atrapalha o desenvolvimento moral. Né? Marcelo falou, a obediência não desenvolve atenção voluntária, nem noção de certo e errado. A obediência só ensina a obediência mesmo, a ficar quieto e obedecer ordens. A obediência é um valor central das instituições militares, né, galera? A obediência é um valor revolucionário? Depende. Se for obediência da decisão coletiva, é. Mas uma obediência de uma ordem pura e simples, não é. Bom, moral da história. Outra sacada genial do Piaget é que somente quando as crianças começam a agir entre si, livres da coerção emocional do adulto, é que elas desenvolvem... Calma no tempo, mas eu vou terminar, juro. É que elas desenvolvem efetivamente uma moral autônoma. O erro do Piaget é entender que esse desenvolvimento acontece pelas suas próprias leis intrínsecas e de que existe uma tendência funcional a priori à cooperação e no campo social à democracia. Fala, porra, Piaget, aí você vacilou, né, velho? Porque em 1932, com o fascismo ascendido na Itália e ascendendo na Alemanha, o cara soltar uma dessa. Não. É justamente o contrário. São as leis sociais que regem a lógica geral da sociedade, as que são mais fortes e pressionam mais o desenvolvimento coletivo dos indivíduos. Então, ao fazer isso, o Piaget descola o desenvolvimento individual como processo autoconstrutivo do processo socialmente, né, influente sobre o desenvolvimento de cada pessoa singular, que é o erro do Piaget mais repetido. Enfim, a tentativa, galera, é a gente criar uma psicologia, uma análise mais concreta desse processo, superando esses erros, né, e tentando ir para outro nível de compreensão do processo para que a gente possa guiá-lo. Eu não vou ter tempo de falar de educação, a gente pode discutir isso na discussão, mas eu queria apontar duas coisas, vias interessantes no processo de formação de valores: criar coletivos em torno de motivos e objetivos politizados, coletivistas e libertários. E outra coisa é ensinar a fazer escolhas e não ensinar a obedecer. Fazer escolhas é o extremo oposto de obedecer. Fazer escolhas e lidar com suas consequências. Aí que o bicho pega. Galera, muitíssimo agradecido por esse momento. De verdade. Espero que a gente consiga discutir. Teve um pessoal que avisou que vai ter que ir embora, a gente entende, é uma pena, mas vão em paz. A gente espera... É sério, qual é o problema de ir em paz? Não acabou ainda, né? Mas eu gostaria de fazer esse fechamento porque a história me incumbiu da última fala. Assim, a gente espera que esse momento nosso, né, que começou ontem e termina hoje, tenha sido realmente proveitoso, tenha valido o deslocamento, o esforço, o enfrentamento ao frio, e que a gente consiga caminhar junto nesse futuro, porque tá bairro.